gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro, A Extravagância do Morto. Ele foi publicado em 1956, só que aqui tem uma história um pouco enroscada que eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. A Agatha, ela queria muito colocar vitrais na igreja da sua cidade, de quando ela era pequena. E o agente dela, ele escreve então para a diretora daquela diocese, perguntando, se a Agatha poderia escrever um conto, destinando todos os lucros, os valores comerciais que ela ganharia pela obra, para colocar vitrais na igreja. E a diocesana, ela conversa com a comunidade e sim, eles topam que o conto seja revertido para colocar vitrais e assim embelezar ainda mais aquele espaço, que fazia referência à infância de Agatha e que ela tinha um carinho enorme. Tudo certo, A Agatha começa então a escrever o conto. Esse conto o título do conto seria A Extravagância de Greyshore, fazendo referência à cidade. Porém, a Agatha começa a escrever o conto e ela acha que ela tem um material muito bom para ser resumido num conto. Isso era 1954, A diocese já estava ficando preocupada, já era 1955, 56 e nada de sair aquela publicação. Já estava criando até um certo constrangimento, porque toda a cidade estava esperando, o dinheiro vindo dessa obra para poder colocar os vitrais na igreja. Quando a Agatha percebe que a extravagância de Greyshore ficou longa demais, ela resolve pegar alguns elementos da história inicial e escrevê-la num conto reduzido. E aí, então, ela publica em 1960 A Extravagância de Greyshire. Ela muda um pouquinho o título e a história é inserida, então, na Aventura do Pudim de Natal. Esse livro ele foi publicado em 1960 e ele traz aqui, então, 7 contos, sendo que a renda, então, é revertida para essa diocese para poder colocar os vitrais. Após toda essa complicação inicial, a história, então, ela é enviada para sua editora e o título original ele é modificado para A Extravagância do Morto. É uma história surpreendente, vai trazer aqui Hercule Poirot e também a escritora, a senhora Ariadne Oliver. Vou contar para vocês o que foi que aconteceu nesse enredo aqui, misterioso. Nós temos aqui como cenário principal uma propriedade rural enorme, que essa propriedade ela sempre foi da família Foley. A senhora Foley ela é viúva, ela perdeu o seu marido e ela também perdeu os 2 filhos. E ela não tem mais como arcar com as despesas daquela propriedade imensa. Ela recebe a tutela de uma menina muito bonita, uma jovem moça, só que essa jovem moça ela tem alguma deficiência mental. E ela acaba se casando com um senhor mais velho chamado Sir George. Esse homem ele chega naquela comunidade, naquela cidade, ele se apaixona pela menina, que a menina tem uma beleza linda, e ele acaba adquirindo então aquela propriedade da senhora Foley para manter a menina perto da senhora que a criou após a perda de seus pais. E Sir George mima demais a sua esposa, ele dá muitos vestidos, ele dá joias, ele dá chapéus, tudo para mantê-la alegre e feliz. Ela é uma menina tímida, reservada, que fica muito assim pelo jardim, toma chá, mas ela não se preocupa muito com os afazeres da casa, com as coisas da casa. Tanto que Sir George tem vários empregados, colaboradores que ajudam na administração, porque a sua esposa, que tem o nome aqui nessa história de Harry, ela está sempre ali observando a paisagem daquela propriedade maravilhosa. Certa noite tem um temporal ali naquela cidade e uma árvore grande com raízes grossas, ela tomba, ela cai. E Sir George resolve construir ali naquele terreno, naquele espaço, no meio daquela florestinha, uma extravagância, uma casa naquele espaço ali que todo mundo acha meio estranho, mas como ele é um pouco excêntrico, as pessoas concordam, E vem daí o título do livro, porque exatamente ali vai ser enterrado um corpo. Agora que eu já dei o panorama, assim, desse cenário, nós vamos então, de fato, à narrativa. O que foi que aconteceu?
Bem, como eu disse para você, Sir George é um pouco extravagante e ele quer patrocinar ali, fazer uma festa, bem quando muda as estações, que tem aquelas festas de colheita, né? Ele quer organizar então para as pessoas que trabalham naquela comunidade, né, naquela propriedade rural e também no seu entorno, uma festa. E nessa festa ela vai ter vários brindes, brincadeiras, como se fosse uma quermesse. Mas como ele é excêntrico demais, ele convida a escritora, a senhora Ariadne Oliver, para vir até a propriedade e bolar uma caça ao tesouro. Só que na verdade eles trocam o título para caça ao assassino. Eles querem que ela coloque pistas pela propriedade para que as pessoas vão circulando, caminhando e tentando descobrir quem matou e aonde está esse corpo. E eles combinam que uma jovem chamada Margarete, ela é uma escoteira, que ela será então o corpo desaparecido, ela vai estar estrangulada numa casa de barcos. Então eles trancam essa menina nessa casa de barcos, só quem tem a chave é ela, pelo lado de dentro ela pode abrir a porta, e a senhora Ariadne, que está com a chave reserva escondida. Por quê? Para que ninguém possa entrar lá e bisbilhotar. Então tem toda uma estratégia, uma brincadeira, né, para envolver os convidados nisso. Tem também uma tenda cigana, onde eles colocam uma outra convidada, uma outra participante para ler as mãos. Só que a escritora, a senhora Ariadne, ela acha que ela está sendo manipulada, porque todas as ideias que ela tem, parece que as pessoas vão dando sugestões e pitacos e ela acaba tendo que mudar. Ela tá com o sexto sentido de que algo vai acontecer que não é possível. Ela queria que uma pista fosse colocada num local, essa pista ela é modificada. Ela queria que o corpo estivesse num local, esse corpo, o local também é modificado. Ela tá vendo que ela tá sendo manipulada e ela sente um ar sinistro por ali. Então ela manda um telegrama para Hercule Poirot vir correndo, vir rápido ao seu encontro. Mas ela não explica exatamente o que está acontecendo. Hercule Poirot, quando recebe o telegrama, já imagina que ela está inventando coisas, mas pega o carro e se toca para aquela cidade. Quando Hercule Poirot chega, né, naquela mansão, a senhora Harry, que é a esposa do Sir George, ela não tá passando muito bem, ela tá com um pouco de dor de cabeça e ela não participa do chá. Ela aparece na janela, abana para Hercule Poirot, mas ela não desce para o chá. À noite, tem toda uma situação que eles recebem um telegrama, uma carta, avisando que o primo da Harry, que é o senhor Etienne Souza, ele estará chegando no dia seguinte, bem no dia da festa, né? E gostaria muito de vê-la. E ela surta, ela diz que ela não quer ver aquele primo, que aquele primo é um homem mau e que ela não quer encontrá-lo de jeito nenhum, que o seu esposo tem que fazer alguma coisa para evitar que ele chegue, porque ela não quer vê-lo. E logo o leitor já fica imaginando o que é que aquele homem fez para essa menina ter tanto pavor dele, né? Ela é uma menina que tem alguma deficiência mental, a gente não sabe se ele agrediu-a quando eram crianças, porque faz muito tempo que eles não se veem. Mas ela demonstra assim, uma fobia, um certo medo, né? E ela diz que vai para o seu quarto, que ela não está se sentindo muito bem. Porém, naquela noite, a secretária observa que ela sai sorrateiramente de casa. E a secretária pensa, essa menina tá enganando o Sir George. Com certeza ela tem um amante por aí, porque não é possível uma pessoa a essa hora da noite sair assim, escondida, né? Amanhece então naquela cidade, é o dia da festa, estão todos envolvidos com os preparativos, arrumando as coisas, colocando as pistas, né? E aí a senhora Harry desce, né? Ela desce com um vestido esvoaçante, muito bonita. Ela tá bem assim enfeitada, ela tá com um chapelão grande que cobre um pouco do rosto, né? E ela diz que ela vai passear então ali para observar como estão os preparativos, as coisas. Todo mundo cumprimenta ela, conversa com ela e a festa começa. Gente, a festa começa, Hercule Poirot está de olho nas coisas, né? A senhora Ariadne também está de olho, porque eles estão pressentindo de que algo vai acontecer. E aí o Sr. George começa, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Cadê minha esposa? E ele começa a dizer que não acha a esposa e todo mundo começa a procurar a esposa e procura para lá e procura para cá e nada da esposa aparecer.
Enquanto eles estão procurando a senhora Harry para todos os lados, né? Eles vão até a casa de barco achando que ela poderia estar lá. Porque a secretária diz: olha, muito estranho, porque eu falei com a senhora Harry e ela me pediu para que eu preparasse uma bandeja, um lanche e levasse até a menina, a Margarete, que era a escoteira, que estava guardada na casa de barco, esperando que alguém encontrasse a pista e encontrasse ali o seu cadáver, né? E aí, então, eles vão até a casa de barco para ver se ela tá lá. E eles acabam vendo que a porta está trancada. Eles chamam pela Margarete, eles batem, eles chamam. A menina não abre. A senhora Ariadne vem, abre a porta com a chave que ela tem e a menina está caída no chão, morta, estrangulada. Nesse meio tempo, chega o primo, né, o senhor Etienne Souza, ele tá perguntando também pela menina, onde é que a menina tá. Logo, todo mundo começa a suspeitar que ele possa ter roubado a menina, ter matado, né? Chamam a polícia porque nós temos agora duas situações. Nós temos um corpo da menina Margarete, que está estrangulada na casa de barco, e nós temos a senhora Harry, que sumiu, que ninguém localiza. Tá todo mundo procurando, passa um dia, passa dois e nada de achar o corpo. Quando o leitor acha que já tem história demais, morto demais, Agatha vai nos surpreender e vai nos dar uma terceira morte. Essa terceira morte, no início, ela é assim colocada como se fosse um acidente, porque quem vai morrer é o Sr. Medel, que é o vô da Margarete. Ele é tipo o velho do Rio, sabe? Ele fica ali no cais, ele recebe os barcos, ele organiza, só que ele bebe demais. Ele bebe, ele fala demais e ele acaba caindo nas águas daquele rio e morre afogado. Tudo muito estranho, porque era um senhor que dominava bem a técnica, né, da pesca, do nado, ele já mexia com tudo isso há muitos anos. As pessoas ficam surpresas, mas como ele estava sempre bêbado, fazem referência a isso, né, que ele bebeu demais, se desequilibrou e acabou morrendo afogado. Parece tudo muito convincente, né, principalmente aos olhos do assassino, só que Hercule Poirot está ali, gente. E ele tá muito atento a todas as histórias e as mentiras que as pessoas vão contando. E logo, logo ele descobre o que foi que aconteceu. Então, se você quiser saber o spoiler dessa história, quem é o assassino e como tudo foi tramado e organizado, fica aqui comigo porque agora eu vou contar. Vamos começar pela morte da escoteira. Quem matou a escoteira? Bom, gente, a escoteira, ela era neta desse senhor que morreu bêbado, lembra? E ele contava coisas para ela, coisas sobre os habitantes, sobre aquelas pessoas daquela região. E a menina, querendo ganhar um tutuzinho, né, começa a fazer chantagem com as pessoas. Ela estava sempre bisbilhotando, ela estava sempre observando as coisas para tirar alguma vantagem. E é o que ela faz. Ela vê o assassino ou assassina, né, caminhando por ali e ela aproveita para fazer uma chantagem, para cobrar um dinheirinho, né? E aí, então, na maior das inocências, ela deixa a pessoa entrar, a pessoa entra no espaço que ela tá trancada e num momento de descuido estrangula a Margarete. Ou seja, silencia a menina que estava fazendo chantagem. Então a primeira morte já foi explicada. Sim, de fato essa menina, ela era super bisbilhoteira, ela queria ganhar vantagem em tudo, estava chantageando o assassino e não teve dúvida, morreu. A segunda morte, que foi o velho do Rio, também foi porque ele falava demais. Ele já tinha contado várias coisas para Hercule Poirot e o assassino percebe que precisa silenciá-lo. E vai lá, o velho estava bêbado mesmo, aproveita e afoga o homem no rio. Daí então a segunda morte. A terceira morte, que é referência à senhora Harry, essa ela é mais difícil de explicar, porque eu vou ter que contar toda a trama para justificar a morte dela ou o seu desaparecimento. Gente, ela não era uma menina pobre não, viu? Ela era uma menina rica. E quando os pais dela morrem, quem fica com a tutela, a guarda dessa menina, é a senhora Foley.
A senhora Foley era dona daquela mansão, daquele espaço, lembram? E ela tinha 2 filhos. Ela conta para todo mundo que os filhos morreram, mas é mentira. Um filho que é malvadíssimo, que é muito do mal, desde pequeno ele era uma criança sádica e o velho do rio sabia disso, que se chamava James. E esse rapaz, o James, ele tinha trejeitos. Quando ele retorna para aquela cidade no papel de Sir George, o homem do rio, o velho do rio, olha para ele e pensa, ele me lembra alguém. Eu acho que ele é o Sr. James. E essas suposições que o velho tinha, ele conta para a neta dele, para Margarete. Ele fala os trejeitos daquele menino do mal, ele conta o que o menino fazia e a menina, Margarete, aproveita todas essas informações para chantagear Sir George. A mãe do Sir George, que é a mãe do James, que é a senhora que tem a tutela da menina, ela vê aí uma oportunidade para poder manter a sua propriedade. Ela diz para a menina que ela precisa casar com uma pessoa do bem, com uma pessoa que tenha poder aquisitivo, que vai então cuidar dela, né? Já que ela tem uma deficiência mental, a menina não consegue pensar direito pelas suas próprias faculdades mentais e ela aceita tudo que a sua protetora está dizendo. E ela casa com Sir George, apesar de Sir George ser um homem mais velho. No momento que Sir George, que é o James, casa com essa menina, ele bota a mão em toda a sua fortuna. Então ele compra a propriedade como se ele fosse a pessoa rica, só que não. Quem tinha dinheiro era a Harry. E esse homem do mal que cresceu com a maldade dentro dele, ele já era casado com uma italiana. E ele não pode casar de novo com essa menina porque ele já era casado, ele vai cometer bigamia. Então ele fica bem quietinho, ele assume uma outra identidade, ele vai para a Inglaterra, ele casa com a Harry e aí assim que ele tem a oportunidade ele a mata, porque ele não quer ficar com ela, ele quer ficar com a sua mulher, que era a mulher que ele casou na Itália, que também fazia parte do submundo. Eles matam a menina original, a Harry, e eles a enterram exatamente onde tinha caído uma árvore, naquelas raízes grossas, a terra está super fofa, eles colocam o corpo da menina ali. E para que ninguém nunca descubra, ninguém nunca mexa naquele terreno, eles constroem uma casa em cima, que é chamada a Extravagância. O Poirot, que não é bobo nem nada, fala tudo isso para a polícia e a polícia está lá, ó, de picareta, quebrando o chão daquela casa em busca do corpo da menina. Enquanto a polícia está lá buscando pelo corpo, Poirot vai atrás da senhora Foley e os dois começam a conversar. E ele começa a contar para ela o que foi que de fato aconteceu. Ele diz assim: o seu filho já era casado. Ah, sim, nós demos uma busca nos arquivos a fim de encontrar o que já sabíamos que existia. Seu filho tinha casado com uma moça em Trieste, na Itália, uma moça do submundo do crime, com quem se escondeu após desertar. Ela não pretendia separar-se dele, e nem ele, na verdade, tinha a menor intenção de se separar dela. Aceitou o casamento com a Harry a fim de fazer fortuna, mas às ocultas. Sabia desde o começo o que pretendia fazer. E a mãe diz: não, não, pare, não faria isso jamais, não posso crer, foi aquela mulher, aquela criatura ruim. Mas Poirot continua e ele diz: sim, ele pretendia cometer um assassinato. A Harry não tinha parentes e poucos amigos. Imediatamente ao voltarem para a Inglaterra, ele a trouxe para cá. Os criados mal a viram naquela primeira noite e a mulher que viram no dia seguinte era a sua esposa italiana, maquiada como a Harry e se comportando mais ou menos como ela costumava se comportar. E novamente tudo poderia ter terminado aí, mas então uma coisa totalmente imprevista aconteceu. Um primo de Harry, que nem a senhora sabia que existia, escreveu dizendo que vinha para a Inglaterra, vinha numa viagem de iate e, embora não a visse por muitos anos, provavelmente não seria iludido por uma impostora.
Então a Agatha, ela consegue tramar aqui muitas histórias que vão conduzindo o leitor para caminhos tortos. A gente não imagina o motivo, a gente sabe que alguma coisa aconteceu, a gente suspeita que ela esteja morta, mas como tudo aconteceu, como ela conseguiu tramar todos esses fatos, a gente só vai saber no capítulo final, quando Hercule Poirot vai contar tudo para a senhora Foley. Eu concordo com a Agatha, era uma história muito boa, um enredo muito bom, que não poderia ser resumido num conto. Ele precisava de um romance de muitas páginas, onde ela pudesse desenvolver melhor essa história. E essa história também se transformou em filme, com aquele nosso ator maravilhoso, que é o David Suchet. Vou colocar aqui na descrição o link de acesso, esse vídeo tá no YouTube, e a gente pode assisti-lo nesse final de semana. Então fica a minha dica aí, A Extravagância do Morto. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima história. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!